Olá, terceiro ano, bom dia, paz e bem, saúde para todos. Vamos ter hoje uma aulinha de sociologia, tá certo? Trazendo o tema mudanças sociais. Vamos rapidamente, eu quero discutir com vocês de uma maneira rápida o que é mudança social, certo? A mudança social, os modos de organização da sociedade, a maneira como a sociedade se organiza, pode ser alterado frequentemente, né? A sociedade, ela se transforma. Se a gente for pensar no contexto social do século XV, do século XVIII, a gente vai encontrar diversas diferenças, mudanças incríveis, né, que ocorreram no contexto da sociedade, certo? Então, o que é que faz com que a sociedade ocorra mudanças sociais? São os fatos históricos. Vou dar a vocês alguns exemplos que trouxeram mudanças na sociedade. Por exemplo, a libertação dos escravos, que ocorreu em 1888, trouxe mudanças incríveis para a sociedade brasileira. Até porque a gente vai pensar, né, da seguinte forma, que antes da abolição dos escravos, a mão de obra era escravocrata. Né? O senhor de engenho tinha uma mão de obra gratuita, vamos dizer assim, em troca de um prato de comida, de uma roupa. Mas com o fim, ou com a abolição, a mão de obra passou a ser uma mão de obra assalariada. Então, isso ocorreu uma transformação incrível na sociedade, né? Porque quem passou a ganhar um salário passou a ter poder aquisitivo. Então, isso ocorreu mudanças extraordinárias. Vamos pensar na Revolução Industrial, certo? O que é que a Revolução Industrial vai trazer de mudanças na sociedade? Mudanças extraordinárias. A Revolução Industrial que vai ocorrer no século XVIII, lá na Inglaterra, que mais tarde vai se estender pelo resto do mundo. Mas, por exemplo, a Revolução Industrial ela vai trazer o quê? É o surgimento das máquinas, a produção, o que era produzido de forma artesanal, o que era produzido nas oficinas mecanizadas, aliás, manufaturadas, passam a ter uma produção mecanizada, através das máquinas. A máquina vai surgir, a explosão de produção vai dar lugar às fábricas, vai trazer as fábricas. Enfim, é uma reviravolta, é revolucionário na sociedade. Né? Os meios de transportes, vai surgir primeiro meio de transporte, como a locomotiva. Se antes as pessoas não tinham como se locomover, era a pé, ou de cavalo, ou de carroça, vai surgir a locomotiva, primeiro meio de transporte. Os meios de comunicação também vai surgir o primeiro telégrafo. Então, pense em tudo isso. Veja que mudanças sociais aconteceu no mundo com a Revolução Industrial. Então, todos os fatos históricos eles trazem mudanças. As grandes navegações, por exemplo, vai fazer com que o continente americano, a Oceania sejam descobertos, sejam conhecidos, grande parte da África e por aí afora. Se eu for citar fatos, são vários, a imensidão de fatos que geram e que contribuem para a transformação ou para a mudança social, para as mudanças na sociedade. As mudanças, elas trazem resistência, certo? Por exemplo, eu falei da abolição da escravatura. Então, é claro que foi uma mudança que ocorreu, que transformou a sociedade, mas o fato, essa mudança trouxe resistência, porque alguns senhores de engenhos não admitiam, não queriam que isso acontecesse. Então, isso era uma resistência. E essas mudanças sociais, elas acontecem por quê? Porque a sociedade é um organismo vivo, certo? A
sociedade é um organismo vivo que está em transformação. As mudanças sociais, elas são produtos das relações econômicas, das relações sociais, das relações políticas, tudo que ocorre no mundo politicamente, socialmente, economicamente, então trazem mudanças sociais, né? As transformações sociais no contexto político e econômico, elas são advindas das revoluções, certo? Eu vou citar mais duas revoluções que foi de suma importância para trazer mudanças sociais no mundo, que foi a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, eu já falei. Então, se a gente for pensar no contexto da Revolução Industrial, que mudanças ela trouxe para o mundo? Ela trouxe o êxodo rural, ela pôs fim ao sistema feudal, feudalismo vai chegar ao fim, né, de uma certa forma, e as questões de empregos, de trabalhos, de mão de obra assalariada, a urbanização, né, cidades vão surgir em torno das fábricas, enfim, se a gente for pesquisar, estudar, comentar, a Revolução Industrial foi um mito de transformações, né, para o mundo. A Revolução Francesa também, que vai vir trazendo liberdade, igualdade e fraternidade, foi o lema da Revolução Francesa. Então, veja que esta revolução ela vai até servir para que o mundo saia da idade moderna e entre na idade contemporânea. Porque quando a Revolução Francesa traz o lema igualdade, fraternidade, vai trazer essa questão de que vai se discutir questões sociais de igualdade, porque a França vivia numa desigualdade social extrema, a fraternidade, e, enfim, ela vai trazer mudanças, transformações, não só para a França, mas que vai se estender para o mundo inteiro. Então, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ela trouxe enormes mudanças, né, para o mundo. E dentro desse contexto das transformações, das mudanças sociais, a sociologia está muito presente pelo fato de que os grandes sociólogos, cada um se dedicou a estudar, né, esse ponto de transformação. Por exemplo, segundo Augusto Comte, né, que Augusto Comte é tido como o fundador da sociologia, o pai da sociologia, Augusto Comte, ele diz que as mudanças sociais, ele é a favor que as mudanças sociais ocorram, desde que elas não afetem a ordem. Como é que eu vou explicar isso a você? Augusto Comte é a favor das mudanças sociais, mas quando ele diz desde que não afete a ordem social, é que ele não é a favor das revoluções. Ele é contrário às revoluções. Ele acha que as mudanças sociais devem ocorrer naturalmente, certo? E não através de revoluções. Então, esse é o pensamento, né, de Augusto Comte. Max Weber, né, ele diz que a principal causa da mudança social é o capitalismo, certo? Ele defende, né, que o sistema capitalista ele é o responsável pelas mudanças sociais, né, que vai transformando a sociedade, né, é o sistema capitalista. Emile Durkheim, qual é a defesa que Durkheim faz? Ele diz o seguinte, que é a luta entre as classes, que a sociedade só se transforma se houver lutas, ou seja, ele é a favor das revoluções, ele é a favor de greves, certo? Ele diz que quando a sociedade vai à luta, então ocorrem mudanças sociais. Então, logicamente, eu acho que eu concordo bastante com esse pensamento de Durkheim, né? Porque a gente viu, né, anteriormente e a gente observa que as revoluções, as grandes revoluções, as mudanças que ocorreram no mundo, as mudanças que ocorreram no Brasil,
todas elas foram mediantes a lutas, a revoluções e a conflitos. Então, esse pensamento de Duncan, eu sou muito de acordo com ele, né? Karl Marx, ele diz que a luta entre as classes também. Ele determina que as classes, ele concorda que as classes devem lutar, devem buscar os seus direitos, certo? Podemos citar, né, como mudanças sociais, se a gente, assim, para você entender melhor, os direitos femininos, que a mulher, a luta da mulher, a busca da mulher pelos seus direitos. Hoje, se a gente for pensar na mulher dos anos 20 para a mulher da atualidade, que diferenças ocorreram, né, com a mulher que foi ao mercado de trabalho, a mulher que cresceu, que ascendeu, que se desenvolveu, que buscou, que se movimentou. Então, os direitos femininos é um exemplo, né, de mudança social. Que outro exemplo de mudança social a gente pode citar? O modelo de família, hoje, atualmente, como as famílias, né, estão mudadas. A gente já teve um período na história em que a família era patriarcal. O homem, né, o pai, patriarcal porque vem de pai, o pai exercia o poder, né, estava lá no topo do poder, né? Mas hoje, com o tempo, as coisas foram mudando, se transformando, e as famílias hoje já existem vários modelos, né, de família, a família matriarcal, onde é a mãe, né, que exerce o poder, que trabalha, que resolve as questões da casa. A família deixou de ser nuclear e ela passou a ser monoparental, tá certo? Hoje, muitas vezes, uma família é a avó, é o avô. Hoje já assim, bem modernamente, um casal, né, de dois homens, duas mulheres, podem adotar uma criança, pode formar uma família. Então, a família tomou direções modernas, direções diferentes. O trabalho, né, também determinou essa mudança social, porque hoje podemos passar a maior parte do nosso tempo fora de casa, trabalhando, ou, ao contrário, podemos trabalhar em casa, por exemplo. Agora eu estou no momento que eu estou trabalhando em casa, então eu trabalho também. Então isso é uma mudança social, certo? É cultural, certo? Que mudanças é essa? A incorporação de costumes, de hábitos, né? Que a gente pode incorporar costumes e hábitos de outra sociedade, né? A maneira de vestir, a música de outros países. Então, isso muda, traz mudança social, certo? E, atualmente, a tecnologia é apontada como principal causa da mudança social, certo? Então, por quê? Porque hoje a gente tem megas possibilidades, né, de entrar em contato com as pessoas. Por exemplo, eu estou dando uma aula a você através, né, de uma rede social e coisas que há anos atrás isso não acontecia. Então, isso é uma mudança social, certo? Os fatores geográficos podem trazer mudanças sociais, certo? E, finalizando, ou concluindo o assunto, as mudanças sociais elas podem ser benéficas e maléficas para o mundo. Benéficas quando elas trazem coisas boas para a sociedade, maléficas quando elas trazem coisas ruins para a sociedade, ok?